A questão é o seguinte, a palavra de Deus, ela revela que quando Jesus veio, ele veio para reconciliar aquilo que se havia perdido, certo? Então Jesus veio para reconciliar aquilo que havia sido separado dele e da vontade dele desde o princípio, certo? Toda a questão de Jesus vir, uma das questões, mas que envolve tudo, foi Deus de novo juntar e trazer pro plano dele, pro centro do plano dele, todas as coisas pelo qual ele criou. Eu digo uma coisa, eu duvido, e eu acho que é impossível, que não existe nada na face da terra que foi criado por Deus, que seja da vontade de Deus, que não tem um propósito do porquê existir. Não tem nada, seja na natureza, seja no plano físico, seja no plano espiritual, tudo que é criado por Deus, ele é criado por Deus e para Deus, com um propósito pré-estabelecido por Deus para cumprir. O mundo, ele se tornou nessa bagunça que é porque ele saiu do centro do propósito que Deus tinha para ele funcionar. O homem, ele vive hoje da maneira que está sujeito à vaidade, a coisas vãs que não tem préstimo nenhum, porque ele perdeu todo o propósito de vida dele. E é por isso que a palavra de Deus fala que qual é a diferença entre um animal que morre e um homem que morre, todos vão para o mesmo lugar. Isso fala em Eclesiastes. Basicamente dizendo qual é a diferença. Fala tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é vão. E vaidade, não pense que está falando de vaidade, de pintar unha e tal, isso aqui. Não é isso, está falando vaidade vem da palavra vã. Está falando que tudo está debaixo de coisas vãs. Tudo que a gente faz, tudo que o ser humano faz é vão, vai passar e não tem préstimo nenhum. Por quê? Porque saiu do centro do plano de Deus. Não está cumprindo o propósito que Deus tem para cumprir segundo a vontade dele. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês. Nenhum de nós nasceu por acaso. Eu já falou sobre isso, certo? É o que fala em Salmos, eu falei no último estudo, mas em Salmos o salmista está falando: Senhor, antes que meus ossos se formassem no ventre da minha mãe, Tu me conheceu, e antes que um dos meus dias existisse, todos eles estavam escritos no Teu livro. Então mostra que Deus, ele já conhecia todos aqueles que nasceriam. Deus, ele na sua grandeza, ele sabia da existência de todos nós. Nenhum de nós nasceu por acaso, e toda a nossa vida, a vida que Deus planejou para te viver, está escrita no livro dele. Isso me faz me sentir especial, porque eu sou, e porque vocês são tão especiais que Deus estava disposto a derramar o sangue do filho dele, para que tu pudesse voltar ao plano original que Deus tinha para cumprir na tua vida. O que eu quero dizer é o seguinte: você é tão especial para Deus, que Deus, ele tem um propósito pré-estabelecido para te cumprir nesta vida. Certo? E a primeira porta que se tinha que entrar, a primeira ação que teria que acontecer para que a gente pudesse cumprir o propósito que Deus tem na nossa vida, é ser reconciliado com Deus. E foi isso que Jesus Cristo veio fazer, correto? Eu quero mostrar uma coisa para vocês. Vamos abrir em Jeremias, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Jeremias 1,5 diz assim: Deus falando para Jeremias: antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. A palavra santifiquei é separei, certo? É ser separado. Te santifiquei. As nações te dei por profeta. A pergunta que eu faço: se Deus, ele tinha separado no ventre da mãe de Jeremias para ser profeta das nações, mesmo no ventre da mãe dele, ele já era profeta, certo? O que eu quero mostrar com isso aqui? Eu quero mostrar que existe, assim como para Jeremias, Deus já tinha separado e tinha um plano e um projeto para cumprir na vida de Jeremias. Da mesma maneira, Deus, ele tem um projeto para cumprir na nossa vida.
Quer dizer, Deus ele já te separou e já te chamou para tu cumprir um propósito nessa terra, a qual só tu pode cumprir. Quer dizer que quando eu olho para cada um de vocês, eu vejo uma preciosidade de Deus, feita por Deus sobre medida, para cumprir um papel único nessa terra. De novo eu digo, porque parece que vocês não entenderam. Quando eu olho para vocês com esse entendimento, eu vejo em vocês uma preciosidade e um valor de Deus em cada um de vocês. Porque eu começo a perceber que a gente não nasceu por acaso, mas Deus ele tem um projeto para cumprir na vida de cada um de nós especificamente, para cumprir um papel tão importante quanto qualquer outro. Porque sem você, Deus não vai cumprir o que ele tinha para cumprir e tocar na vida dos outros através de você. Quer dizer, Deus já te separou para algo. E o primeiro passo já aconteceu, você foi reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. Você voltou ao plano que Deus tinha, Deus voltou a ser o teu centro e agora você pode cumprir o que Deus te separou para você cumprir antes que ele criasse o mundo. Isso quer dizer, isso me faz perguntar, isso me faz ficar empolgado. E me coloca numa posição de decisão, onde eu devo escolher, buscar conhecer qual é a vontade e o que Deus me preparou sobre medida para fazer, ou viver a minha própria vontade. E é o momento da morte, é onde no último estudo a gente falou de que eu tenho que morrer para minha vontade, para que eu possa conhecer a vontade do Pai e cumprir aquilo que Ele tem para mim, certo? Bem, eu quero que vocês abram em Romanos 8, Novo Testamento, Romanos capítulo 8, do 28 ao 30. Sabe, isso me deixa muito empolgado, cara, quando eu começo a pensar nisso. Porque se Deus ele me fez sobre medida, cara, quando ele falou para Jeremias, eu te separei para ser profeta das nações, Jeremias falou, não, mas eu sou só um menino, eu não sei nem falar e tal. Jeremias começou a falar das suas deficiências, daquilo que ele não tinha, das suas inabilidades, e Deus ele falou, não, eu te escolhi e eu serei contigo. Moisés falou, Senhor, não, eu sou pesado de língua, e eu sou gago, pesado de entendimento e tal, e Deus falou, não fui eu que criei todas as coisas, vai pois agora. Quer dizer, pessoas como Moisés se achavam inadequados para a tarefa. Mas a questão é a seguinte, que se Deus te escolheu e Ele te separou para o projeto que Ele tem para ti, cara, é tão bom saber, tudo que eu preciso é saber, Senhor, é por aqui e seguir com toda ousadia, porque aquilo que Deus te chamou para fazer, Ele te capacitou já antes de tu nascer para cumprir o propósito que Ele tem para ti. Quer dizer, cara, eu tenho uma vida que é a melhor vida que eu posso viver e que tudo que eu preciso já foi colocado dentro de mim, tudo que eu preciso é me alinhar à vontade dEle. Isso coloca um valor à minha vida e um significado o qual não teria se eu não tivesse esse entendimento. Por isso que no momento que tu entende isso, sabe, ninguém vai te dar mais valor do que Deus. Ninguém vai fazer você se sentir mais valoroso e precioso do que Deus. As pessoas elas só vivem para o seu trabalho, ou só vivem para as festas, ou só vivem para satisfação pessoal, porque elas tiram destas coisas o seu senso de valor. Elas só vivem em busca de outras pessoas, elas só vivem em busca de prazeres terrenos, é porque elas têm um vazio do valor que elas foram criadas para ser. Então, por elas terem uma falta de identidade acerca do valor que elas têm, elas ficam buscando esse valor em outras coisas. Mas sabe que isso me mostra uma deficiência não só de identidade do valor que tu tem, mas uma deficiência do valor que Deus dá para ti. Por isso, no momento que você começa a entender que Deus tem um plano para ti específico, e tu tem valor diante de Deus para cumprir um papel nessa terra que ninguém mais vai cumprir. Se tu realmente entender isso, não vai ter nada que vai te segurar.
você vai trocar qualquer coisa para cumprir o que Deus tem para você, porque, cara, ninguém te valoriza mais do que Deus te valoriza. Então, tá queimando isso dentro de mim. Senhor, como que eu posso fazer as pessoas verem que elas foram criadas com um propósito e que existe algo valioso dentro de cada uma delas para cumprir um papel excepcional através da vida delas, Senhor? Como é que eu posso fazer elas verem através da tua palavra que elas têm algo de muito valor para fazer aqui? Porque, cara, essa é a grande comissão. A grande comissão foi a qual Jesus ressuscitou e ele falou para os seus discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as criaturas. Ide e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. E eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Jesus, ele fala: olha, vocês são meus discípulos. Pedro, você estava pescando, não foi para isso que eu te criei para tu ser pescador de homens. Mateus, levanta do teu trabalho, eu não te chamei você para fazer isso, eu te chamei para ser meu discípulo e para você ser um discípulo que faça discípulos para levar minha palavra para esse mundo. Quer dizer, Deus, ele chegou para pessoas que estavam vivendo para o seu centro e cumprindo algo insignificante e trouxe eles para algo que eles jamais imaginariam viver. A palavra de Deus fala de Pedro e João depois que eles foram interrogados acerca, porque eles estavam pregando sobre Jesus e os fariseus chamaram eles, e daí fala a palavra de Deus: e os fariseus, sabendo que eles eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e conheceram que eles estiveram com Jesus. Eles falaram: cara, esses caras são iletrados, são pescadores iletrados que não sabem ler, não sabem escrever, são ignorantes. Mas sabe que quando eles viram a ousadia deles, sabe qual a conclusão que eles chegaram? Eles estiveram com Jesus. Eles estiveram com Jesus. Então, para eu poder ser ousado naquilo que o Senhor me chamou para fazer, é estando com Jesus. É passando tempo com Ele. É exaltando a vontade dele acima de qualquer coisa, exaltando a palavra dele acima de qualquer opinião, exaltando aquilo que ele fala acerca de ti acima de qualquer dúvida que o inimigo vem trazer. E isso faz você ter ousadia. E não importa o que você tenha ou não tenha no físico, na carne, Deus, ele te capacita para cumprir aquilo que ele te chamou para cumprir. Amém. Certo? Vamos ler então em Romanos 8, 28 ao 30. Lê para nós, irmão. 28 ao 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a eles também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a eles também glorificou. Amém. No 28 fala o seguinte, no finalzinho, fala que, primeiro fala que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E não só aqui fala que nós somos chamados segundo o propósito de Deus, como fala que ele nos predestinou. Então quer dizer, Deus te predestinou. Antes dele criar o mundo, Deus já tinha te predestinado segundo o chamado, segundo o propósito que ele tem para você. Cara, vamos abrir 1 Coríntios 12. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Quem aqui já leu 1 Coríntios 12? Deixa eu só ver. 1 Coríntios 12 é conhecido na igreja como o capítulo dos dons espirituais. Vocês acreditam em dons espirituais, certo? Amém. Vamos falar aqui alguns dons que aqui em 1 Coríntios fala sobre palavra de conhecimento, que é quando Deus ele simplesmente
tu olha pra alguém e tal, e tu sabe alguma coisa daquela pessoa que não tem como tu saber. Deus, ele revela pra você coisas da pessoa. Fala sobre palavra de sabedoria, onde também o Senhor revela algo acerca da vida da pessoa e uma palavra do que ela pode fazer acerca de alguma situação. Fala sobre profecia, que é o Senhor revelando coisas do futuro da pessoa e coisas que vão acontecer ainda com ela. Fala sobre dons de curar, fala sobre dons de diversidade de línguas, onde a gente fala em outras línguas, línguas de anjos ou línguas de homens e tal. E a gente tem visto o poder de Deus, né, agir de várias maneiras e vários tipos de dons. Mas eu sempre tinha para mim o capítulo 12 como o capítulo dos dons espirituais. Mas sabe que foi faz 2 dias atrás que eu estudando o capítulo 12, que simplesmente caiu a ficha de que o capítulo 12, o assunto do capítulo 12 de 1 de Coríntios não é dons espirituais. Ele menciona dons espirituais. Ele diz acerca de alguns dons espirituais. Mas o ponto de 1 de Coríntios 12 é acerca do corpo de Jesus e seus membros particulares. E eu quero ler uma coisa para vocês. Vamos ler a partir do... Vamos ler o 7. Então, primeira coisa... Não, vamos ler o capítulo 12, versículo 1 e 2. Fala o seguinte. Acerca dos dons espirituais... Eu quero que vocês prestem atenção. Tá vendo a palavra dons? Ele está em itálico, correto? Quer dizer que não está no original. Sempre quando tu lê isso... ou com alguma palavra, os tradutores eles tentam colocar palavras, porque às vezes uma língua ela é mais sucinta que outras, precisa de menos palavras para chegar ao entendimento. Então, para traduzir de uma palavra de uma língua mais sucinta para outra que tem mais palavras, às vezes você tem que colocar umas outras palavras que não estão no original só para trazer o entendimento para aquela pessoa que lê na língua que tu traduziu. Então, aqui acontece isso. Então, os tradutores colocam palavras e o itálico são as palavras que eles colocaram para trazer o entendimento melhor. Às vezes eles ajudam, mas às vezes eles atrapalham. Então o bom é tu ler, sempre quando tu vê uma palavra em itálico, tu lê com e sem o itálico. Vamos ler sem. Fala o seguinte: acerca dos espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então ele começa a falar, olha, acerca dos espirituais. Ele não fala dons. Ele fala acerca das coisas espirituais, acerca do espiritual, eu não quero que vocês sejam ignorantes, certo? Versículo 7 agora. Ele começa a falar de várias manifestações do Espírito, certo? Ele começa a falar sobre que tem diversidade de dons, daí ele fala dons, tem diversidade de ministérios, certo? Tem vários ministérios, tem diversidade de operações, tem várias operações, todas estas que são feitas através das pessoas pelo Espírito Santo. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esse versículo ele não passa exatamente a ideia de como está no original. Eu pesquisei várias versões e basicamente o que esse versículo está falando é que a manifestação do Espírito foi dada para todos. Então quer dizer, não tem nenhum de nós aqui que não recebeu e não tem dentro de si a capacidade de manifestar o Espírito Santo. E ele aqui, ele fala de vários tipos de manifestação. Às vezes a gente olha para uma pessoa que, às vezes pode ter uma visão, tem dom de visão, e a gente fica, nossa, uau, pô, caramba, pô, quem dera se eu tivesse um dom desse, mas pô, eu não tenho nada. Mentira. A palavra de Deus aqui fala que todo mundo recebeu a manifestação do Espírito Santo. Agora a questão é o seguinte... Nós temos um chamado em comum, que é o chamado de Deus para sermos filhos de Deus, certo? Amém. E para cumprirmos o propósito dele. Mas dentro desse chamado, tem chamados individuais. Então, nem todos são chamados para cumprir o que eu estou cumprindo. Nem todos são chamados para fazer exatamente o que eu fui chamado para fazer. Mas tu tem um chamado específico dado por Deus. E tu tem a manifestação do Espírito Santo dentro de ti para cumprir esse propósito. Certo? Continuando, 7 de novo. Então a manifestação do Espírito é dada a cada um. Olha o que depois fala.
para o que for útil. Na verdade, a palavra em original aqui no grego dá a entender para o que é proveniente para o que é útil para todos. Então aqui fala que todos nós recebemos a manifestação do Espírito, mas nós não recebemos a manifestação do Espírito apenas para nós, mas para edificar e ajudar a todos. Sabe o que isso me diz? Que enquanto a igreja não estiver manifestando aquilo que Deus colocou em cada um de nós para manifestar e cumprir, a igreja vai estar faltando alguma coisa para ela. Porque se o Jerry, ele não crescer no Senhor e não manifestar aquilo que Deus colocou na vida dele, o chamado que Deus colocou na vida dele, e cumprir aquilo que o Senhor tem na vida dele, isso vai ser depreciativo para nós, porque o que Deus deu para ele não é só para ele, mas é para trazer edificação para todos. Então isso é uma boa maneira de tu saber se aquilo que você está fazendo, ou se aquele chamado que tu acredita ser o que Deus te chamou, vem realmente de Deus. Porque se vem de Deus para Deus e traz benefício para a igreja de Deus, para todos. Certo? Então, primeira coisa, saiba que existe manifestações do Espírito dentro de ti para cumprir o propósito que está escrito no livro de Deus acerca da tua vida. Tudo que tu precisa. Cara, posso falar uma coisa? Eu quero saber o que tem dentro de mim. Porque, cara, eu quero cumprir o propósito que Deus tem para mim, cara. Amém. Eu quero ver cumprida a vontade do Pai na minha vida. Eu não quero morrer, chegar no céu e ver que eu não cumpri o que Deus tinha para ser cumprido na minha vida. Ou que tu nem sabia. Ou que eu nem sabia. Vivi, nem percebi, fui enredado com os negócios dessa vida, embaraçado com as coisas do mundo e acabei... E vou te falar, não estou falando de pecado, eu estou falando de coisas do mundo. Contas a pagar, família. A família é ruim? Não. Mas aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama o filho e a filha mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que ama a sua própria vida mais do que a mim não é digno de mim. E aquele que não negar-se a si mesmo e tomar sua cruz sobre si e me seguir não é digno de mim. Então, se tu não cuidar, tu pode ficar enredado com coisas do mundo e tu nem saber que tem um propósito de Deus na tua vida. Posso falar uma coisa? Quando tu era do mundo, quando tu nem conhecia o Senhor Jesus, tu já tinha um propósito na tua vida, só não estava sendo cumprido, mas o propósito já tinha. O que acontece é que quando tu conheceu Jesus, Jesus te reconciliou ao plano do Pai, e agora tu pode cumprir o propósito. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que todo mundo recebe dons do Senhor para cumprir o propósito de Deus na vida deles. Eu vejo pessoas, eu tava vendo hoje de manhã, Fred Mercury. Quem conhece Fred Mercury aqui? Sabe aquela música Rapid? Aquele que fala Mama, just kill the man. Cara, aquela música é um grito do coração de um cara desesperado que teve tudo na vida e não teve nada. Eu acho que foi a música que ele fez quando ele contraiu AIDS, foi? Não sabe? Achei que você saberia. Por isso que eu falei pra você. Então, mas se eu não me engano, e se tu for ver a letra da música, é tipo assim: mamãe, eu matei o cara, coloquei uma arma na cabeça dele e puxei o gatilho. Ele uma parte ele fala: eu pra mim às vezes nunca desejaria nunca nem ter nascido, mas agora já era, chegou o meu tempo, me dá arrepios na minha espinha quando eu penso assim, mas eu tenho que encarar a realidade, vou deixar todos vocês. E depois no final ele fala: Beelzebub tem um diabo separado esperando por mim. Mas posso falar uma coisa? O cara tinha um dom, cara. O cara cantava pra caramba, meu irmão. O cara tinha uma capacidade de cativar o público de uma maneira, tanto que ele é conhecido até hoje como, uau, mega astro. Então, mas essa voz incrível veio de quem? Do diabo ou veio de Deus? O diabo não cria nada. Deus deu para ele. Mas Deus deu para ele com um propósito para ele cumprir no centro de Deus.
Quer dizer, esse cara em Cristo Jesus, imagina o que ele não poderia fazer com o dom que Deus deu para ele cumprir. Só que ele gastou nele. Ele gastou no ego dele. Cara, o pecado do homem foi rejeitar Deus e ser o seu próprio Deus. Agora para tu aceitar Jesus é o caminho contrário, você tem que te negar. O pecado foi Adão e Eva se colocar em primeiro lugar e depois Deus, recusar Deus. Agora para tu voltar em Jesus, para tu voltar a Deus, você tem que se recusar para aceitar Jesus. Então o primeiro passo, é muito mais na raiz, o primeiro passo é morrer. Eles não querem morrer. Cara, a questão é a seguinte, eu tava vendo sobre uma banda que se chama No Longer Music, uma banda de fora, os caras são cristãos, e a vida deles é para Jesus. Só que eles têm uma banda voltada ao público secular. Mas não voltada ao público secular para simplesmente fazer música para o público secular. Deus mostrou para eles começaram porque Deus mostrou para eles. Eles fazem um show que na verdade é música e teatro para passar a mensagem da salvação. Onde os caras, eles vão, cara, em estádios onde no mesmo dia toca uma banda satânica do diabo, bandas anarquistas, punk, e eles vão lá e tocam, e fazem, e passam a mensagem, e toda vez pessoas se entregando a vida para Jesus. Bandas entregando a vida para Jesus, satânicos se convertendo, mas para você ver... Mas esses caras nunca estariam tendo o impacto que eles estão tendo se a vontade deles fosse ter uma banda. Você tá entendendo? Se a tua vontade é ter uma banda e não cumprir o propósito que Deus tem pra mim, independente do qual que é, Senhor, eu quero fazer a tua vontade. A tua vontade é eu ser lixeiro? Eu vou ser. Ou a tua vontade é eu ter uma banda e tocar e viajar pelo mundo todo, eu vou fazer. Mas não importa, Senhor. Se tu quiser que eu seja lixeiro, eu vou ser lixeiro. Seja feita a tua vontade. Então, a raiz tem que ser pura para os frutos serem puros. Então, o primeiro ponto é justamente morrer. É tipo, Senhor, eu não quero fazer minha viagem. Eu quero fazer a tua. Então, Senhor, o que tu quer que eu faça? Faz uma banda. Tá. E aí? Faz dessa maneira e faz assim, e daí Deus vai guiar, e se é de Deus, vai dar muito fruto para Deus. Não vai ser, cara, Jesus não veio adicionar, ele não veio agregar. O que as pessoas geralmente fazem? Elas vivem a vida delas e agregam Jesus. É tipo, essa é a minha vida e eu também acredito em Jesus. Cara, Jesus ele não veio fazer isso. Jesus ele veio para te dar uma nova vida, tu tem que rejeitar a velha e receber a nova, para tu poder cumprir o propósito que Deus tem para ti. Agora tu tem que estar disposto a largar tudo. Na verdade, tu já tem que ter largado no teu coração. Tudo. Senão tu não achou nem a pérola de grande valor. Porque o reino de Deus é como um homem que busca boas pérolas, um mercador. E ele, achando uma pérola de grande valor, ele vende tudo que tem e compra a pérola. Então o que eu tô querendo dizer é, para tu cumprir o propósito que Deus especificamente separou e planejou para ti, você precisa, em primeiro lugar, estar disposto a renunciar tudo para poder cumprir o que Deus tem para você. Mas então, pessoal, eu creio sim que, na verdade, as pessoas estão aí cheias de dons e coisas que o Senhor deu para elas, mas cumprindo para si mesmo, quando Deus, na verdade, deu para cumprir o propósito na vida, na igreja dele, no mundo. A questão é a seguinte, o primeiro ponto é, tu não tem que nem pensar, Senhor, o que eu tenho que fazer? O primeiro ponto é pensar, Senhor, eu quero verdadeiramente renunciar todas as coisas para você. Primeiro ponto é ter que estar disposto a renunciar tudo. Para daí Deus poder falar. Porque Deus ele não pode falar, Lucas, vem até aqui. Se você não renunciou aquilo que te prende de vir até aqui. Então o primeiro ponto é renunciar tudo. E pessoal, renunciar tudo significa tu renunciar tudo de coração, onde tu está disposto a entregar tudo. Mas como eu falei, Deus tem um chamado específico para cada um de nós. Mas todos têm que renunciar tudo para cumprir o chamado que Deus tem específico para cada um de nós. Tá? Agora deixa eu mostrar uma coisa, vamos abrir, deixa em 1 de Coríntios, deixa o dedo, abre em Êxodo, capítulo 31. É lá no começo, Gênesis, Êxodo, segundo livro. Aqui Deus está falando para Moisés acerca de construir o tabernáculo dele, certo? Então Deus está planejando construir o tabernáculo, a qual a presença dele ficaria ali. Acharam? Fala o seguinte... Depois falou o Senhor a Moisés dizendo, eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri,
filho de Ur, da tribo de Judá. Vocês veem aqui que Deus ele foi exatamente, ele apontou pro cara. Não foi, pega um dos homens aí, qualquer um aí, eu vou fazer. Não. Ele tinha o plano para Bezalel, filho de Uri. Ele tinha predestinado já Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, para cumprir o propósito. Que agora eu vou falar. Olha o que ele fala, 3. E o enchi do Espírito de Deus. Opa, parece que está falando de manifestação do Espírito, certo? E o enchi do Espírito de Deus de sabedoria e de entendimento e de conhecimento em todo o lavor, em todo o trabalho, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em lapidar pedras para engastar, e em talhes de madeira para trabalhar em todo o trabalho, todo o lavor. Para tu ver. Porque às vezes a gente pensa de manifestação do Espírito, a gente só pensa de palavra de conhecimento, de profecia e tal, o que é bom e nós deveríamos andar nisso. Agora, não é só isso. Tu vê que aqui Deus ele capacitou o cara a fazer obras manuais, mexer com ouro, fazer projetos, fazer coisas. Então, não é, às vezes... A gente pensa, não, tal irmão tá fazendo a vontade de Deus porque, por exemplo, ele tá fazendo algo mais espiritual. Vamos dizer, tu pega um cara que tá pregando o evangelho, vamos dizer, pregando o evangelho não, que todo mundo deveria pregar, mas um cara é pastor. Daí tu olha e fala, pô, o cara tá sendo usado por Deus porque ele é pastor. E daí tu olha e fala, pô, porque ensinar acerca da palavra é algo de Deus, porque, pô, o cara tá lendo a Bíblia, ensinando a Bíblia. Mas ali, o cara ali tava fazendo algo espiritual também. Porque ele estava usando a sabedoria espiritual de Deus para engastar pedras, para fazer projetos, para... Tá entendendo? Então quer dizer, às vezes, o chamado que o Senhor tem para ti pode não parecer para ti espiritual, até o momento em que tu começa a ver a fluidez e como a habilidade de Deus começa a se manifestar em ti para fazer essa coisa. Se a vontade de Deus é de Deus pra ti, tá naquilo que você tá fazendo, cara, as coisas vão fluir tão fácil, você vai ter ideias, vai ser tipo assim, as pessoas vão olhar pra te falar, cara, você é um gênio. Você vai falar, não, cara, eu só tenho o Espírito Santo de Deus, é essa que é a questão. Eu tô no chamado dele e Deus me capacitou. Então, se um cara, a vontade de Deus, ele ser juiz, cara, o cara vai ser o juiz. O juiz, mas entende, ele tá sendo juiz porque a vontade de Deus é essa, Deus mostrou pra ele lá atrás. Tá entendendo? O propósito de Deus, ele tá se cumprindo dele já há tempo. Ele escolheu esse caminhar. Então, o cara, ele tem um entendimento incrível. Por quê? Porque o Espírito do Senhor tá com ele. A manifestação do Espírito tá com ele. Noé nunca construiu uma arca. Exato. Nunca tinha construído arca nenhuma. Exatamente. E ele fez. Então, o que Deus tem para tu cumprir o chamado na tua vida, Deus te capacita. Amém. Deus te capacita. Vamos voltar para 1 Coríntios 12. Então, de novo falando, 1 Coríntios 12 está falando acerca do corpo de Deus e suas multifacetas, seus membros, muitos membros que fazem parte de um corpo só. Vamos ler a partir do 11 agora. Mas um só e o mesmo Espírito, um só Deus e o mesmo Espírito, o Espírito Santo, opera todas estas coisas. Que ele estava falando de operação de maravilhas, profecia, discernir espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas e tal. Então, tem várias manifestações, certo? Mas um só Deus e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, certo? E tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Todos nós fazemos parte do corpo de Cristo, certo? Amém. Um corpo tem vários membros, que são diferentes uns dos outros, e que servem para cumprir propósitos diferentes, certo? Agora, é tudo um corpo. Mas mais embaixo ele fala, se todo fosse olho, onde estaria o corpo? Se todo fosse ouvido, onde estaria o corpo? Então o que eu quero mostrar com isso? Deus, ele colocou nós para cumprir coisas diferentes, mas tudo através do seu Espírito, para que o corpo de Cristo seja edificado de maneira completa. Então saiba
que tu tem um papel para cumprir no corpo de Cristo. E que às vezes não é igual. Gente, sempre vai ter coisas iguais, porque todos nós servimos o mesmo Senhor. É através da Bíblia, é através de relacionamento com Deus, é através de se tornar cada vez mais como Jesus, renovar teu entendimento, que tu chega a isso. Mas vai se manifestar, vai ser por maneiras diferentes. A palavra de Deus fala em Efésios ou Gálatas, fala que pela igreja Deus ele manifesta a multiforme sabedoria dele. Multiforme é algo com várias formas. Então a sabedoria de Deus tem várias formas e ele manifesta essa sabedoria de várias formas através da igreja. Por quê? Porque Deus vai demonstrar a mesma sabedoria dele de uma maneira através do Blay, de outra maneira através da Denise, de outra maneira através da Lúcia. Tudo concordando na sabedoria de Deus, mas de várias maneiras diferentes. E isso é incrível. E vai edificar a igreja como um todo. Certo? Continuando. 13. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Certo? Então, pessoal, o que eu quero passar com isso? Busque conhecer a vocação que Deus te chamou para cumprir. Seja obediente em dar os passos que Ele te mostrar. Primeiro desejo de todo o teu coração. Tu tem que renunciar à tua própria viagem para poder cumprir a vontade de Deus. Ele vai começar a te mostrar. Siga os passos e saiba que tu tem algo para cumprir que vai edificar o corpo de Cristo e que vai trazer o fruto que Deus quer trazer através da tua vida. Tá? Irmãos, isso aqui é muito mais profundo do que foi falado agora. Do que foi falado hoje. Tem muito mais coisas para se falar. Mas isso é um começo para a gente entender. Eu vou dar um exemplo. O Senhor tem, por exemplo, colocado no coração do Giovanni e Helenice uma coisa muito forte em relação à caridade, a projetos sociais e ajudar pessoas necessitadas, famílias carentes e tal. Eu estava dando estudo já fazia 3 anos, né? Daí chega um dia o Giovanni, o irmão, fala assim: ô irmão, por que a gente não pega uma vez por mês e reúne da galera doações, né? Dinheiro, comida e tal, pra gente doar pra uma família carente? E eu tipo, burro, óbvio, claro, que ótima ideia! Como é que eu não pensei nisso antes? Tipo, cara, passou 3 anos e tu não pensou nisso? Mas ali foi o começo de uma coisa que agora dá pra ver que Deus colocou no coração deles, e é um projeto que Deus está levantando eles nessa área. Que, não tô me desculpando, porque eu deveria também olhar para esse lado, pra tu ver, não é porque Deus te chamou para fazer uma coisa que tu não possa crescer em outras. Tu deve crescer em todas, mas tu vai despontar em uma, certo? Entenderam? Então, não tô me desculpando porque eu deveria ter feito isso, mas para tu ver, foi algo tão natural do coração deles. Mas o meu foco já é outro, a minha questão é mais voltada para o ensino da palavra e edificar, e de ensinar e mostrar, estudar a Bíblia, é a coisa que eu sinto no meu coração. E tal, é o chamado que Deus me chamou, uma das facetas dele. Mas, para tu ver, foi tão natural para eles. E agora a gente começa a ver como Deus ele realmente chamou eles para cumprir um papel nesse aspecto. E que, cara, não foi natural para mim, mas foi natural para eles. Agora me edifica, claro. Eu participei com eles, com o irmão lá, e através dele, né, acho que foi também, né, amor? Pra ajudar os carentes e tal. Pô, me edifica pra caramba. Apesar de talvez não ser o meu chamado específico do que o Senhor tem pra mim. Agora me edificou. Então, vocês veem, vai ter coisas que vai começar a despontar. A palavra de Deus fala que Deus dá tanto querer quanto efetuar segundo a sua boa vontade. Se tu renuncia à tua vontade, não existe espaço vazio em nada. Não existe espaço vazio. Se você renuncia à tua vontade, sabe qual é a vontade que é preenchida? Sabe qual vontade preenche esse espaço? A de Deus. Se você renuncia à tua, eu não quero a minha, Senhor. O Senhor vai encher da dele. Daí o que acontece? Ele vai dar a ti tanto querer quanto efetuar. As pessoas acham que servir a Deus é tipo, ai Deus, mas eu não quero. Mas você vai fazer porque você é meu servo e obedece. Não é assim. Às vezes Deus tem que agir de maneira firme, falar, filho, larga isso
que o que eu tenho pra ti é melhor. Larga, como um pai que corrige seu filho. Mas, cara, Deus primeiro não vai te obrigar. 2, ele não tá fazendo isso porque, ó, o negócio é o seguinte, aliás, eu morri por ti, você me deve tua vida, aliás, então fica quietinho, você não tem que nem murmurar, vai, faz e fica feliz. Senão eu já te torro e você vai ver. Não é essa a questão. Deus, ele sabe que a tua melhor vida e mais satisfatória vida que tu pode viver é cumprindo o que ele colocou dentro de ti. Porque senão tem algo dentro de ti que anseia por algo que tu nem sabe o que é. E não vai ser cumprido porque tu não está cumprindo o anseio que Deus colocou no teu coração, que é a vocação que Deus te chamou para cumprir. Não faz sentido? É o que a palavra de Deus ensina. É o que ela mostra. Então Deus dá tanto querer quanto efetuar, segundo a sua boa vontade. Porque somos criaturas suas, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Glória ao Senhor.